Hoje vamos explorar um tema que certamente vai dar calafrios. Dos extremos glaciais da Antártica aos invernos congelantes da Rússia, embarcaremos em uma jornada através de lugares onde o termômetro despenca a níveis incríveis. Prepare-se para se surpreender e se maravilhar com essas cidades geladas que desafiam os limites do clima. Vamos conhecer as top 15 cidades mais frias do mundo. Aventure-se conosco nessa jornada gelada. Mas já se inscreva no canal e deixe seu like. 15 Verkhoyansk, Rússia. A Rússia é um país de extremos. Como você pode imaginar, os invernos aqui são tudo menos agradáveis do ponto de vista da temperatura. Verkhoyansk, localizada na Rússia, é uma cidade conhecida por seu clima extremamente frio, sendo considerada uma das mais frias do mundo. Com temperaturas que podem cair abaixo de menos 50 graus Celsius, Verkhoyansk desafia os limites do que é suportável para os seres humanos. As duras condições climáticas são uma parte intrínseca da vida em Verkhoyansk, com os moradores enfrentando invernos longos e rigorosos. A cidade é cercada por uma paisagem deslumbrante, mas implacável, onde as águas do rio congelam, a vegetação desaparece e a vida se adapta a um ambiente congelante. Apesar desses desafios, a comunidade em Verkhoyansk continua a prosperar, encontrando maneiras engenhosas de lidar com o frio extremo e preservar sua cultura e tradições únicas. Há apenas cerca de 1.300 pessoas que chamam esta cidade fria de lar. 14 de Barrow, Alasca, Estados Unidos. Qualquer coisa localizada perto do Círculo Ártico será fria, então não é surpresa que Barrow seja também uma das cidades mais frias do planeta. O frio é agravado por fortes ventos que podem soprar pela cidade a velocidades de até 95 km/h, causando condições de visibilidade reduzida. Além disso, devido à localização tão ao norte, o sol fica abaixo do horizonte por 65 dias todos os anos em Barrow. A cidade tem apenas cerca de 120 dias por ano em que a temperatura está acima de zero. Os recordes mínimos de temperatura aqui atingiram a marca de surpreendentes 56 graus negativos. O clima é classificado como tundra e os invernos são tão frios que podem ser perigosos para aqueles que não estão preparados para temperaturas tão geladas e ventos congelantes. No entanto, se você puder suportar o frio, Barrow oferece algumas oportunidades espetaculares para contemplar a beleza da aurora boreal. A cidade abrange pouco mais de 21 km² e tem uma população de apenas 5.000 pessoas. 13 Harbin, China. Harbin é a 8ª cidade mais populosa da China, portanto, é um pouco surpreendente que também seja uma das cidades mais frias da Terra, com uma população urbana de mais de 6 milhões de pessoas. O nome original de Harbin era Manchu, que significa um lugar para secar peixe. A cidade foi fundada em 1898 e originalmente habitada por um fluxo de imigrantes do Império Russo. Harbin também é conhecida por outra característica importante, sendo chamada de Cidade do Gelo. Tem invernos muito frios, mas, em vez de fugir do frio, esta cidade vibrante o abraça. Harbin realiza um festival de esculturas de gelo chamado Festival Internacional de Gelo e Neve a cada inverno, que é conhecido mundialmente por suas espetaculares exposições de esculturas brilhantes de gelo. As esculturas de gelo de Harbin também atraem turistas com uma infinidade de atividades ao ar livre no inverno. Em 2004, Harbin foi votada como a principal cidade turística da China pela Administração Nacional de Turismo da China. Além disso, Harbin é um centro para pesquisa científica e está entre as 100 melhores cidades do mundo para esse fim. Os invernos aqui são longos e secos, com médias em janeiro em torno de 0 graus, chegando a cair tão baixo quanto menos 35 graus. A neve pode cobrir a cidade inteira durante metade do ano em Harbin. 12 Yakutsk, Rússia. Localizada a cerca de 450 km ao sul do Círculo Polar Ártico, a temperatura média em janeiro aqui é de menos 41 graus, tornando esta cidade gelada no top 15 mais frias do mundo. A população da cidade gira em torno de 350.000 pessoas, o que é significativo considerando o rigoroso clima da região. A temperatura média anual da cidade é de apenas 16 graus, mas Yakutsk já atingiu uma baixa recorde de menos 83 graus ocorrida em 5 de fevereiro de 1891. As médias de temperatura no inverno aqui conferem a honra de ter as temperaturas mais frias do inverno para qualquer cidade de seu tamanho. De novembro a março, a cidade nunca registrou um único dia com temperatura acima de zero. A maioria das casas nesta cidade extremamente fria é construída sobre pilares de concreto.
Este lugar possui todas as comodidades que se espera de uma grande cidade, incluindo galerias de arte, teatro de ópera e balé e instalações esportivas. Assim, quando o clima se torna insuportavelmente frio, os moradores podem se abrigar em casa com segurança enquanto ainda desfrutam de algum entretenimento. 11. Estação Vostok, Antártida. A estação Vostok não é exatamente uma cidade ou vila, mas há pessoas lá, e é o lugar mais frio do planeta, portanto, merece uma menção. A estação é uma estação de pesquisa russa localizada no interior da terra da Princesa Elizabeth. Vostok possui a temperatura mais baixa já medida de forma confiável na Terra, que é um incrível menos 128,6 graus Celsius registrado em 21 de julho de 1983. Também registrou o vento mais frio, chegando a menos 200 graus em 24 de agosto de 2005. A estação foi fundada em 1957 e está situada no Polo de Frio do Sul. O nome Vostok significa leste em russo, e grande parte da pesquisa realizada lá envolve perfuração de núcleos de gelo e magnetometria. A população na estação é de cerca de 30 pessoas durante o verão e cerca de 15 pessoas no inverno. A estação opera o ano todo, apesar das condições climáticas severas. A temperatura em Vostok fica abaixo de zero durante todo o ano. Curiosamente, é também um dos lugares mais ensolarados do mundo, embora o sol dificilmente seja sinônimo de calor em Vostok. Portanto, em termos de temperaturas mais baixas, a estação Vostok mantém a liderança. 10. Astana, Cazaquistão. Astana é uma cidade moderna e a capital do Cazaquistão. No mês de janeiro, a temperatura média é de 6,4 graus. Embora essa temperatura não seja congelante, a cidade já registrou baixas extremas que chegaram a menos 61 graus Celsius. Embora isso não seja comum, a cidade é conhecida por ser tão fria que o rio geralmente fica congelado de meados de novembro a início de abril. Ao contrário de algumas das outras cidades menores nesta lista, Astana é uma cidade grande, com uma população de mais de 1 milhão de habitantes. Desde que se tornou a capital em 1997, Astana passou por um plano de modernização, resultando em muitos edifícios futuristas, arranha-céus, instalações esportivas e outras atrações turísticas. No entanto, como a segunda capital nacional mais fria do mundo, quem visita esta cidade moderna durante os meses de inverno deve estar bem equipado com roupas de inverno adequadas. 9. Saguenay, Quebec. A temperatura mais fria já registrada em Saguenay foi de menos 49 graus, ocorrida em 5 de fevereiro de 1916. As baixas temperaturas são em parte causadas pelas águas geladas da corrente do Labrador e da Baía de Hudson, bem como pela localização ao norte. A cidade tem uma população de pouco mais de 160 mil habitantes e está localizada a cerca de 120 milhas ao norte da cidade de Quebec. Essa localização geográfica proporciona um clima mais ameno do que suas áreas circundantes, permitindo que seja habitada. A cidade frequentemente reivindica o título de cidade mais fria do Canadá, embora isso dependa de quais métricas estão sendo usadas, como o número de dias mais frios, temperaturas anuais mais baixas ou recordes de frio. Portanto, o título às vezes é contestado. Saguenay possui os dias mais frios com a temperatura mínima mais baixa entre todas as cidades canadenses. 8. Fairbanks, Alasca. A cidade de Fairbanks possui pouco mais de 32 mil habitantes, o que, apesar de ser a segunda maior da região, ainda é considerado relativamente pequeno pela maioria dos padrões. Talvez isso se deva ao fato de que Fairbanks é conhecida por ser uma cidade extremamente fria. Sua localização ao extremo norte contribui para invernos longos, com fortes nevascas que ocorrem praticamente de outubro a fevereiro. Durante o inverno, as temperaturas médias ficam em torno de menos 20 graus, mas já foram registradas temperaturas ainda mais baixas chegando a menos 66 graus. A cidade está localizada no Vale de Tananá, o que faz com que o ar frio se acumule ao redor da região. Enquanto o ar mais quente sobe para as colinas ao norte de Fairbanks, o ar frio permanece no fundo do vale, envolvendo a cidade em temperaturas extremamente frias. Fairbanks é amplamente considerada a cidade mais fria dos Estados Unidos. Durante o inverno, as noites são longas e escuras. No dia mais curto do ano, em 21 de dezembro, o sol nasce por apenas 3 horas e 41 minutos. Apesar do clima extremamente frio, Fairbanks oferece paisagens deslumbrantes, com a bela neve branca contrastando com o céu iluminado pelas luzes do norte.
7. Snag, Canadá. É conhecido por ser o lar de algumas das cidades e vilas mais frias, especialmente devido à sua localização ao norte do país. As cidades nesta parte do mundo estão constantemente competindo para registrar as temperaturas mais baixas. Em Snag foi registrado impressionantes menos 81,4 graus. Ela leva o título quando se trata do recorde de dia mais frio na cidade. Esse recorde foi estabelecido durante a Corrida do Ouro de Klondike. Embora Snag nunca tenha sido uma cidade grande, foi bastante próspera como um assentamento de ouro e também foi o local de um aeródromo militar. No entanto, com o esgotamento do ouro e o fechamento do aeródromo, as pessoas se dirigiram para outros lugares em busca de um clima mais quente para viver. Seu legado como a cidade mais fria do Canadá continua vivo, embora tecnicamente não seja a cidade mais fria em termos de médias anuais de temperatura. Snag detém o registro da temperatura mais fria já registrada no país. 6. Hel, Noruega. É conhecida por ser uma cidade fria, com temperaturas extremas na parte mais fria da Noruega. Enquanto a temperatura mais baixa já registrada foi em Karasjok, chegando a menos 60 graus. A cidade é pequena e pitoresca, com uma estação de trem, uma mercearia, um posto de gasolina e uma casa de repouso. Embora se aposentar em Hel não seja exatamente o sonho da maioria das pessoas, a população da cidade é de pouco mais de 1.500 habitantes. Hel também hospeda um festival de blues todo o verão. Apesar do nome da cidade não ter exatamente conotações positivas para a maioria dos falantes de inglês, na verdade, o nome da cidade significa sorte em norueguês. A cidade não foi nomeada por causa da sorte, mas o nome vem da saliência próxima de penhascos chamados Elier em nórdico antigo. De qualquer forma, Hel é uma cidade muito fria, com oportunidades aparentemente intermináveis para trocadilhos, os quais não vou mencionar aqui. 5. International Falls, Minnesota, Estados Unidos. International Falls, em Minnesota, é uma pequena cidade conhecida por grandes quantidades de neve e recordes de frio durante o inverno. A média de queda de neve é de cerca de 1,8 metros, e devido ao clima frio, a neve tem pouca chance de derreter. Portanto, não é incomum haver 5 pés ou mais de neve permanente de dezembro a março. É por isso que International Falls ganhou o apelido de geladeira da nação, considerando que a cidade passa em média 109 dias por ano com temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Esse apelido é bem merecido. International Falls foi fundada em 1870 e tem uma população de cerca de 5.800 pessoas. Durante o mês de janeiro, a cidade celebra seu status de geladeira com seus dias anuais de geladeira. 4. Ulaanbaatar, Mongólia. Essa cidade detém o título de capital nacional mais fria do mundo. A cidade está localizada a 1.300 metros acima do nível do mar e é conhecida por seu clima extremo. No verão, a temperatura pode subir até 38 graus Celsius, mas nos meses de inverno, cai para impressionantes menos 44 graus. A cidade em si possui muitos locais culturais deslumbrantes, desde galerias de arte moderna até magníficos templos budistas no estilo tibetano. Ulaanbaatar já foi um centro budista nômade, mas no final do século XVIII tornou-se um assentamento permanente. Apesar das temperaturas frias, muitos estudantes vivem em Ulaanbaatar e frequentam uma das 13 universidades nacionais ou 75 faculdades privadas. A cidade também atrai muitos turistas, mas se você não gosta de multidões e não quer passar frio, provavelmente é melhor visitá-la nos meses de verão, quando o clima é muito mais quente, e aproveitar o ambiente jovial da cidade. 3. Norilsk, Rússia. Além de ser a maior cidade do norte, Norilsk também possui outros recordes quando se trata de temperaturas frias que pode chegar a menos 45 graus Celsius. É a segunda maior cidade dentro do Círculo Ártico, e possui um clima subártico rigoroso. Os invernos são longos, começando em outubro e indo até maio, e a cidade experimenta cerca de 240 dias por ano com temperatura abaixo de zero. A cobertura de neve se estende de 7 a 9 meses por ano. Norilsk tem uma população de cerca de 190 mil pessoas, mas devido à mineração, a cidade é bastante poluída. Está localizada em uma das maiores reservas de níquel do mundo, e a mineração é uma indústria importante na região. No entanto, a mineração em grande escala não vem sem suas consequências. A cidade é listada como a cidade mais poluída da Rússia, de acordo com estatísticas do Serviço Federal de Estatísticas da Rússia e do Instituto Ferroviário. Foi nomeada como um dos 10 lugares mais poluídos do planeta. Desde 2001, a cidade está fechada para estrangeiros, tornando-se uma cidade de acesso restrito.
Sendo assim, Norilsk é uma cidade que só podemos visitar através de fotos, já que seu status oficial é o de uma cidade fechada. 2. Vila Las Estrelas, Antártida. Não é nenhuma surpresa que a Antártida esteja presente em qualquer lista dos lugares mais frios do mundo. No entanto, pode surpreender alguns de vocês ao saber que há uma vila na Antártida onde as pessoas vivem o ano todo, com um clima que pode chegar a menos 20 graus Celsius. Essa vila é chamada Vila Las Estrelas e está localizada na ilha Rei George, dentro da Reivindicação Antártica do Chile. O nome Vila Las Estrelas se traduz como Vila das Estrelas, o que é adequado, já que a cidade do Sul, com sua total ausência de poluição luminosa, oferece uma visão desobstruída e intensa das estrelas. A vila tem uma população de cerca de 150 pessoas durante o verão, mas diminui para cerca de 8 pessoas durante o inverno. A vila possui uma escola primária que abrange do 1º ao 8º ano, e toda a população vive em 14 casas. Há um médico e uma enfermeira no pequeno hospital, que possui equipamentos básicos e capacidades cirúrgicas limitadas. Também há 2 leitos adicionais na clínica odontológica. No entanto, devido ao isolamento e à dificuldade de acesso à cidade, especialmente em temperaturas baixas e ventos fortes com neve, qualquer pessoa que fixe residência em Vila Las Estrelas deve passar pela remoção do apêndice, inclusive crianças. Apesar disso, os residentes não estão sem entretenimento nessa cidade fria e árida. Eles têm acesso a um centro comunitário, onde podem jogar tênis de mesa, basquete, vôlei ou desfrutar de uma sessão na sauna. Eles também têm acesso à internet em uma das 3 escolas da cidade, que possuem computadores com acesso à internet. Além disso, eles podem ouvir rádio ou assistir TV, que é transmitida de Santiago, para passar os dias e noites de inverno abaixo de zero. Oymyakon, Rússia. Ok, nós sabemos que a Antártida é fria, associamos o continente isolado com neve e geleiras, e todas as coisas sub-zero. No entanto, a Antártida não é a única região extremamente fria e mortal. Oymyakon na Rússia estão entre os lugares mais perigosos do planeta devido ao seu clima extremo. Essa pequena aldeia abriga cerca de 500 pessoas, e essas pessoas de alguma forma conseguiram criar uma vida para si apesar do frio intenso. E quando digo frio, quero dizer frio de verdade. A temperatura em Oymyakon pode chegar de menos 60 a menos 90 graus Celsius, o que significa que não há vegetação na área. Nada pode crescer em temperaturas tão baixas, então a preocupação com o suprimento de alimentos é muito real para aqueles que chamam Oymyakon de lar. Além disso, os moradores não podem realmente receber visitantes, pois a maioria das pessoas não conseguiria viajar para lá com segurança, pois bem, elas congelariam. Na verdade, faz tanto frio que as tubulações de água congelam durante o inverno, então as pessoas da cidade dependem de latrinas. A maioria de suas dietas consiste em carne de rena, pois não há vegetação disponível. Oymyakon é amplamente considerado o lugar habitado mais frio da Terra, e embora as pessoas que vivem lá saibam como sobreviver, a maioria de nós não conseguiria. E assim chegamos ao fim da nossa viagem pelas 15 cidades mais frias do mundo. De paisagens cobertas de neve a extremos congelantes, esses lugares nos mostraram a força e a resiliência daqueles que chamam essas cidades de lar. Espero que vocês tenham se maravilhado com essas incríveis localidades e tenham compreendido a magnitude do frio que essas pessoas enfrentam diariamente. Lembre-se de deixar nos comentários qual cidade mais lhe impressionou ou se você já teve alguma experiência em um lugar extremamente frio. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo fascinante como este. Até a próxima aventura!